tema da palavra de hoje é o Espírito que age, que opera através de nós. O Espírito que opera através de nós. Você sabe que de uns tempos para cá o Senhor tem trazido novamente no meu coração um frio na barriga toda vez que eu subo nesse palco. E eu digo isso porque nós que trabalhamos em cima do palco, muitas vezes nós ficamos ali acostumados, sendo bem vulnerável. A gente às vezes aprende o que falar, a gente aprende como se movimentar naturalmente, só pela experiência de estar aqui em cima. Mas eu tenho orado cada vez mais pedindo: Senhor Deus, me constranja e me faça reconhecer que quem opera nesse lugar não é o Lucas Lindolfo, não é o Ramon Vilar, apesar da unção que ele tem, não é o Lamartine, apesar do conhecimento da unção que ele também tem, mas é o Senhor Espírito Santo. Todos nós somos servos da sua presença, somos dependentes do seu mover nesse lugar. Então eu sou grato a Deus por esse frio na barriga que tem voltado no meu coração, porque Ele me faz lembrar do quão limitado eu sou e ao mesmo tempo quão dependente eu sou da presença do Espírito Santo. E eu creio que através desse lugar de reconhecer as nossas fraquezas, que o Espírito Santo vai fazer algo novo na sua vida nessa noite. Então eu te convido a abrir seu coração para que você possa realmente ser transformado. Alguns chamam o Espírito Santo de o Deus esquecido. Tem um livro de um pastor chamado Francis Chan, que fala a respeito desse Deus, que é Deus, mas que também é Espírito, que habita dentro de nós, e que a igreja muitas vezes atribui a ele uma característica de força, né? Uma energia. Eu acho engraçado que quando eu vou conversar com alguém que não é cristão, as pessoas falam: cara, eu acho legal essa história aí do Deus Pai, né? Do Deus Filho e do Deus Vibe, do Deus Força, do Deus... Tinha um amigo que falou pra mim assim uma vez, desse Deus que é uma vibe, né? Que ele vem aí e mexe com vocês. E isso é de um cara não cristão, mas a gente tem visto muitas vezes a igreja tratando o Deus Espírito Santo como sendo uma força, como sendo uma energia. E o meu primeiro intuito aqui nessa noite é dizer que o Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade, que também é Deus, mas se manifesta para interagir conosco aqui nessa vida mortal. Ele não é um substituto de Jesus. Às vezes a gente olha para as obras de Jesus e fala: como eu queria estar contemporâneo a Jesus, vivendo naquele tempo. Mas Jesus fala lá em João que é melhor que, ele fala para os discípulos: é melhor que eu vá para o Pai, para que o Espírito venha até vocês. Em outras palavras, meu querido, o Espírito Santo não é um substituto aquém de Jesus. Ele é a parte de Jesus, quem nós temos o privilégio de interagir, de servir, de ser ministrado, de ser tocado por Ele. E diante dessa verdade, a gente nos jovens, como eu disse que eu sou líder de jovens, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. A série chamava Paráclitos e foram 3 mensagens. A primeira nós falamos a respeito da obra do Espírito Santo para nós. O que é essa obra? Ele prepara os lugares de encontros com o Senhor e o seu povo. Ele preparou no Jardim do Éden, onde na viração do dia Adão se encontrava com Deus. Ele preparou lá no deserto, inspirando Bezalel e a sua tribo a criar um tabernáculo onde haveria um encontro com o Senhor. E hoje Ele prepara o meu e o seu coração para que nós tenhamos interação com o Senhor. Essa é a obra dele para nós. Na sequência a gente falou sobre a obra dele em nós, conosco. Esse mesmo Espírito que opera preparando lugares, ele dentro de nós nos conduz a toda a verdade, a toda a revelação, a toda a sabedoria, a todo entendimento. Esse Espírito que nos leva até a vontade do Pai, que pega na nossa mão e mostra: esse é o caminho que você tem que andar. Mas é uma obra, por que conosco? Porque é uma obra conjunta. A palavra Paráclitos aqui em João, quando o Senhor fala: eu vou, mas enviarei o Consolador, faz alusão a um treinador que está lá incentivando o seu atleta, falando: vá por esse caminho, vá por aquele caminho, faça isso, faça aquilo. Ou seja, é uma obra cooperativa, coparticipativa, onde não é o Espírito Santo que se aposta de nós como um encosto gospel, eu falei, como nós: vem cá Espírito Santo, pega o meu corpo, a minha mente e fala do amor de Jesus para o meu vizinho. Não, ele revela, ele inspira, ele direciona, e nós como servos fiéis ouvimos atentamente e obedecemos prontamente a ele. Amém? E aí a última mensagem eu preguei nos jovens, e é o que eu vou pregar hoje, é a respeito do Espírito que opera através de nós. Eu vou te falar uma coisa: essa mensagem não é a mais importante da série. Talvez se nós
o ideal fosse que nós nem precisássemos falar sobre ela, mas ao mesmo tempo eu creio que ela é a mais urgente a ser falada. Porque nunca antes a igreja clamou tanto pelo mover do Senhor, mas não entendeu que o mover do Senhor não é para nós somente, ele é através de nós. A igreja não tem entendido que nós não somos reservatórios, nós somos canais que fluem desse mover, que recebem, mas também que direcionam, que escoam, e aonde nós vamos, ali se torna um encontro com os céus. Hoje eu quero falar a respeito desse mover maravilhoso do Senhor. Quantos amam o mover de Deus? Meu querido, eu sou uma pessoa apaixonada pelo mover de Deus. A minha esposa sabe, ela testemunha, tem vezes que eu estou em casa e eu fico mais tempo no banho ali, porque eu estou ouvindo uma música e o Senhor começa a me encontrar e eu fico ali e o Senhor começa a se mover em mim e mudar algumas coisas e revelar algumas coisas e trazer um sentimento de gratidão. E, cara, eu sou apaixonado pelo mover de Deus. Eu me lembro, quando eu casei, eu e minha esposa, nós ficamos 2 dias na nossa noite de núpcias, foi lá em Monte Verde, e nós viajamos para a Bahia para a nossa lua de mel. E eu lembro que naquela época ela estava passando por um momento difícil, por umas situações complicadas, e acho que no primeiro dia da lua de mel, cara, aquilo atingiu ela, baqueou ela ficou muito chateada. E aí, para adicionar uma carga ainda nisso, ela ficou chateada por estar chateada na lua de mel. Sabe esse sentimento? Tipo assim, não era pra estar chateada. E ela começou, e eu lembro que ali, não sei se você lembra, meu amor, a gente no quarto colocou um louvor na TV, e a gente entrou às 6 horas do nosso quarto e começou a clamar: Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor traga vida para toda a área morta no nosso coração, que o Senhor traga esperança. E nós começamos ali a clamar pelo Espírito Santo. E, meu querido, nós ficamos 2 horas naquele quarto sendo ministrados pelo Espírito Santo. E até hoje, quando nós passamos por momentos difíceis, eu lembro daquele mover que nós vivemos no nosso quarto de hotel, na noite de núpcias, aliás, na lua de mel. E aquilo marcou minha vida. Eu sou apaixonado por mover. E eu creio que a igreja tem sim que buscar moveres através do Espírito Santo. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande. Nem sempre nós buscamos as coisas certas com a motivação certa. Na palavra de Deus nós aprendemos que sim, nós devemos buscar as coisas certas, mas com o cuidado de a nossa intenção estar correta também, alinhado com a vontade do Senhor. Por isso hoje eu quero falar a respeito do mover de Deus, mas eu digo que essa mensagem é urgente, porque nós precisamos não só buscar o mover de Deus, todos nós queremos isso, mas buscar pelo motivo certo, pela motivação certa, pelo entendimento certo de que o mover de Deus não é algo, é alguém, e esse alguém é chamado Espírito Santo de Deus. A terceira parte da Trindade, você pode dar uma salva de palmas no seu lugar, aquele que foi participante na criação, aquele que sustenta o universo, aquele que nós chamamos de Senhor e não de servo. O mover do Senhor tem sempre que fluir através de nós. Eu quero começar, antes de entrar nos meus pontos, fazer só alguma consideração a respeito de 3 motivos pelos quais você não deve buscar o mover do Espírito Santo. O primeiro deles é pelo intelectualismo ocultista. Eu sei que é uma palavra complicada, mas basicamente é pelo desejo de ter o entendimento a respeito de coisas misteriosas e ocultas. Você deve ter algum familiar, algum tio, algum primo ou algum amigo que é apaixonado por conspiração, que o cara jura de pé junto que ele viu um alien, que ele jura de pé junto que a vizinha dele é a bruxa que está fazendo mistérios e feitiços e coisas ocultas. E eu estou aqui sendo um pouco hiperbólico no meu exemplo, mas muitas pessoas, ao se converterem, elas entram no mover do Senhor com entendimento intelectual ocultista, como se o Senhor Espírito Santo fosse só um mistério para ser descoberto. É isso que te motiva, é isso que te leva a buscar o mover. Se alguém fala em línguas estranhas, você já fica arrepiado e fala: uau, tem algo de misterioso aqui acontecendo. Meu querido, nós não podemos ter esse tipo de visão a respeito do mover do Espírito Santo. O segundo motivo pelo qual você não deve buscar o mover do Espírito Santo é pelo experimentalismo místico. Isso diz respeito àquelas pessoas que, quando estavam no mundo, endeusavam a experiência, a experimentação, a sensação, o barato, outros vão dizer.
Então quando eu estava no mundo, eu usava uma droga, eu fumava um beck, eu cheirava um negócio, eu fazia aquilo, eu tinha prazer com mulheres, com homens, o que quer que seja. E agora que eu sou crente, o que eu faço? Eu chapo no Espírito Santo, eu movo no Espírito Santo, Mas tem um problema nisso, porque o Espírito, como eu disse, ele é santo. O Espírito requer de nós, e nós precisamos ter diante dele reverência, temor, apreço, entendimento de que o mover dele é muito maior do que a nossa necessidade de sentir um frio na barriga, um arrepio no braço. Eu que lidero jovens, eu tenho visto isso muitas vezes, jovens às vezes perdendo a sua fé, porque eles estão reféns desse experimentalismo místico, eles precisam ter uma experiência metafísica, transcendente, uma sensação ali que tire eles desse plano natural, mas não é esse o motivo pelo qual você e eu devemos buscar o mover do Espírito Santo. E por último, você não deve buscar o Espírito Santo por uma autopromoção. Em Atos 8 nós vemos a história daquele mago chamado Simão, que vê os apóstolos João e Pedro se movendo e derramando ali, através da imposição de mãos, o Espírito Santo sobre a vida dos irmãos. E aí ele via que aqueles irmãos ficavam cheios de alegria e manifestavam ali uma plenitude, e ele ficou admirado e falou para Pedro e João, falou assim: cara, eu pago o que for preciso para você me ajudar a fazer a mesma coisa, a receber esse Espírito e derramar sobre os outros esse Espírito. E a resposta de Pedro e João para aquele mago é que você seja amaldiçoado, você e o seu dinheiro. E eu oro para que talvez o Senhor tenha misericórdia de você, porque você tem um coração mau, que quer buscar o mover do Espírito Santo para sua autopromoção. E talvez você não queira se mover ou mover através do Espírito Santo para ganhar dinheiro, para ficar rico, mas talvez para ser conhecido, para ter prestígio, para ter um lugar à mesa, para se sentir mais espiritual do que o seu irmão do lado. Meu querido, nós precisamos só tomar cuidado, porque nós não podemos deixar esse tipo de mentira, de falácia, de sofisma entrar no nosso coração e dominar a nossa mente, dominar a nossa busca, manchar a motivação pelo qual nós estamos buscando o mover do Senhor. Se você for analisar esses 3 pontos que eu dei para você, eles têm algo em relação, eles têm algo que une eles entre si. As 3 pessoas que eu narrei aqui, elas estão buscando o mover do Espírito Santo para si mesmos. E é muito intencional que eu coloquei o título dessa mensagem de o mover do Espírito, a obra do Espírito através de nós, porque no fundo, meu irmão, nós somos só canais. Nós somos só mensageiros, nós somos só transmissores, que temos o privilégio de experimentar as águas da vida fluindo pela nossa vida. Nós não somos o fim dessas águas. O fim dessas águas pode ser o seu trabalho, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, os seus amigos, mas você não é o fim das águas da vida que passam por você. Você é apenas um canal. A chave para nós experimentarmos o mover do Espírito é deixarmos de orar por um mover para nós e começarmos a clamar por um mover através de nós. Sabe quando você vai começar a ver o mover se tornando real na sua vida? O dia que você estiver ansiando por ver as pessoas ao seu redor experimentando a glória do Senhor, experimentando a presença dele. O dia que você vê um enfermo e falar: Senhor Deus, eu queria tanto que ele enxergasse que ele é amado, e eu sei que talvez uma cura naquela enfermidade pode revelar o seu amor por ele, então usa a minha vida. É desse lugar que flui o mover do Espírito Santo. E diante disso eu quero falar 3 verdades a respeito desse mover, que nós precisamos aprender também, não só como não fazer, mas o que é o mover do Espírito Santo e como nós devemos buscá-lo. Em primeiro lugar, eu quero te falar que o mover do Espírito Santo é reservado para os que o buscam como Senhor e não como servo. Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gálatas 5, nós vamos ler o versículo 16 até o 25. Gálatas 5, versículo 16 a 25. Enquanto você vai abrindo, não, vamos ler primeiro mesmo. Versículo 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito,
E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18: mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Paulo está nos ensinando aqui a respeito da urgência de nós manifestarmos o fruto do Espírito Santo. E é interessante que, para nós, se eu falei aqui no começo que o Espírito Santo ele é Senhor, ele é Deus, e acho que isso, no nosso entendimento, é muito claro. Mas parece que a nossa espiritualidade, a maneira como nós nos movemos no culto aqui, não revela esse entendimento. Eu lembro quando eu era mais novo que todo mundo ao meu redor já tinha recebido ali o batismo no Espírito Santo, já estava ali tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, falavam em outras línguas, na língua dos anjos. E eu lembro que por mais que eu tivesse uma vida íntegra com o Senhor, eu seguia a vontade do Senhor, eu tinha meu tempo devocional, eu me sentia incompleto. Cara, era só o pastor subir aqui e começar a falar, comece a orar em línguas no seu lugar, que aí já via aquele vazio dentro de mim. O desespero, o que eu vou fazer agora? Será que eu finjo? Será que eu não finjo? Será que eu sento, finjo que eu estou orando, mas só fico aqui quietinho enquanto acaba esse momento? Para mim existia uma necessidade de falar em línguas e enfim, isso gerou em mim um entendimento que eu tinha que buscar por isso. Só que a maneira como eu comecei a buscar foi completamente errada. Eu entrava no culto e falava, Espírito Santo, eu quero falar em línguas. E aí passava o culto, não falava, pô, Espírito Santo, que saco. Todo mundo lá falando, todo mundo recebendo alguma experiência. O irmão do meu lado viu um anjo. O anjo estava do meu lado e eu não vi ele, custava abrir meu olho também para ver. Estou aqui do lado, pô, sou crente também, filho de pastor. Estou aqui, podia estar roubando, matando na balada, mas estou aqui na igreja, só quero ver o Senhor, só quero falar em línguas. E comecei a gerar em mim uma sensação de que eu era Senhor do mover. E eu que era servo do Senhor do mover, eu comecei a ter aquela síndrome do servo com sentimento de Senhor. Não, eu tenho direito, eu estou pedindo, então eu quero falar línguas agora, Senhor Deus, enche a minha vida. E ficava lá. Isso gerou uma frustração grande em mim. Eu lembro que eu fui depois de estar quase com um vazio nessa área dos dons, do mover do Espírito Santo dentro de mim. Fui fazer um seminário e eu olhei no todo plano de aula. Tinha lá no terceiro ou segundo mês dons do Espírito Santo. Aí eu já falei, ah não, Senhor, estou vendo que eu vou ficar gripado nesse dia, vou ficar com Covid nesse dia, vou ficar na minha casa, quarentena. Não quero passar por isso de novo, estou bem resolvido, não quero mais os dons, tá bom, paciência. E eu lembro que aquilo começou a me incomodar e eu comecei naquele processo de me permitir crescer no Senhor, comecei a orar, falar, Senhor Deus, o Senhor tem isso para mim? E Ele me confirmou, eu quero que você flua no dom de línguas. Através de alguns sinais, é uma outra história, para outro dia eu posso contar. O fato é, eu sabia que Deus tinha isso para mim. Eu falei, bom Deus, se é isso, então beleza. E aí quando começou o dia do dom de línguas, eu falei, bom, se o Senhor quer e eu quero também, pronto. Juntou a fome com a vontade de comer, vamos para cima. A hora que o pastor dá o comando, eu vou soltar a rajada aqui, que até os demônios vão embora, os anjos vão descer, o chão vai tremer. E eu lembro que começou a aula e o pastor falou, começa agora a orar em línguas. E tem um detalhe, né? Da turma, todo mundo orava em línguas. Qual era o único que não orava em línguas? Lucas Lindolfo, né? Prazer. Líder de jovens, ministro de louvor. O pessoal, nossa, você não ora em línguas? Uau! Caramba, achei que você era mais crente. E só eu lá, então quando começou ora em línguas, o pastor deu comando, todos os olhos ficavam meio assim para mim, sabe? O cara orando em línguas olhando para mim assim, ó, de canto de olho. Será que agora vai? Será que agora vai? E eu sentindo aquela pressão e nada em nada.
Mas naquele dia eu entendi que o Senhor queria que eu aprendesse que Ele é quem concede o dom conforme Ele quer e quando Ele quer. E começou um processo na minha vida de todo dia eu chegava, entrava lá no sótão da casa e eu tinha um tempo de oração, eu me permitia fluir naquilo e clamar para que o Senhor me derramasse esse dom, me ativasse nesse dom. E ali eu aprendi que eu não tenho controle sobre os dons. Eu não tenho controle sobre o dom de línguas, eu sou apenas um servo que é agraciado quando o meu Senhor me permite experimentar o mover dele. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é um garçom que entra no culto para nos servir. Sabe, irmão, eu quero falar com você que entrou aqui muitas vezes, talvez seja até um pouco mais racional e sinta menos a presença do Espírito Santo, tenha menos experiências que te tirem desse plano e, meu querido, se posicione como um servo do mover do Senhor. Entenda que Ele está fazendo algo no nosso meio e isso é suficiente para nós. Ele é quem comanda a atmosfera desse culto. Ele é quem distribui os dons como Ele bem entende. E o nosso papel é simplesmente, como Paulo diz, buscar com zelo e se colocar numa posição de humildade e servidão a esse Senhor. O Espírito Santo não está na church para nos servir. Nós é que estamos aqui para servi-lo. Nós é que estamos aqui para ser instrumentalizados, para que o nome dele chegue a todas as nações, a todas as línguas, para que todos confessem que Jesus Cristo é Senhor. Não para a glória do meu nome, não para a glória do seu nome, mas para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando você olhar para esse texto de Gálatas, eu quero pedir para que você se pergunte: como que eu faço para ser sujeito ao Espírito? E como eu faço na minha vida? É muito simples. Eu acho que Paulo estabelece aqui algo bem paradoxal, bem oposto. De um lado ele mostra a obra da carne, e do outro ele mostra a consequência de alguém que anda sujeito ao Espírito Santo. E o que eu faço na minha vida, quando eu preciso me questionar se eu sou sujeito ao Espírito Santo, é olhar para essas duas listas e falar: com quem eu me pareço mais? Com a primeira lista ou com a segunda? E é interessante que Paulo diz que ele não fala que são os frutos do Espírito, ele fala que é o fruto do Espírito. E existe uma analogia que é muito interessante, é como se fosse uma mexerica com vários gomos, mas que são pertencentes à mesma fruta. E isso nos aponta para a verdade que nós não podemos separar. Bom, eu sou uma pessoa bondosa, mas olha, não sou muito longânimo, eu sou meio iracundo, mas tá tudo bem, não dá para ser perfeito. Não. O padrão que Paulo estabeleceu é: vocês precisam buscar o fruto, o fruto completo, todos os gomos. Ou seja, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio na sua vida. Todos nós temos que olhar para essa lista e falar: Espírito Santo, me ajuda a parecer mais com Jesus, a ser mais longânimo, a ser mais bondoso. Toda vez que eu olho para essa lista de Gálatas 5, eu sou constrangido e eu falo: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a parecer mais com o Senhor. Eu quero fluir com o Senhor, fluir através do Senhor, mas que eu seja um instrumento digno de fluir através do Senhor, de ser usado pelo Senhor. A igreja hoje em dia está muito ansiosa para cair no Espírito. Mas eu te desafio a, nessa noite, buscar andar no Espírito. Muitos acham que um homem que cai no Espírito no culto é poderoso, ele pode fazer grandes obras aonde ele for, mas, meu querido, um homem, uma mulher que andam no Espírito, fazem um estrago no inferno aonde quer que eles vão. O trabalho dele não permanece igual, a casa dele não permanece igual, o ministério dele não permanece igual. O mundo que nós vivemos está carente de pessoas que queiram mais andar no Espírito do que simplesmente cair no Espírito em um culto e receber uma experiência sobrenatural. Nós precisamos ter essa urgência no nosso coração. Nós não somos senhores, nós somos servos do mover. A segunda verdade que eu quero te falar é que o mover do Espírito Santo é reservado para os que estão mais comprometidos com a missão do que com a sua própria ambição. Eu quero te falar que todo mover de Deus tem um propósito maior do que você. Em Atos 1:8, o Senhor fala assim: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas,
tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. O maior derramar do Espírito Santo na face da terra, o derramar mais histórico e marcante da igreja primitiva e até os dias de hoje, tinha um fim. Vocês receberão poder, mas esse poder não é para vocês, é para que vocês sejam testemunhas daquilo que eu estou fazendo. Em Atos 4:20 você vê os apóstolos dizendo: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Nós nos tornamos testemunhas desse mover que os nossos olhos têm contemplado. Esse é o padrão que o Senhor tem para a sua igreja. Uma igreja que entende o compromisso de ser um facilitador da missão de Deus na terra. Sabe, nós precisamos às vezes parar de olhar para o nosso próprio umbigo, de achar que, bom, eu tive uma experiência com o Senhor, que legal, agora eu tenho um testemunho legal para contar na célula. Eu posso ser espiritual também na roda dos meus amigos cristãos. Todo encontro que você tem com o Senhor, do menor ao maior, tem como propósito edificar a igreja e te transformar para que você seja uma testemunha fiel ao Senhor, fiel ao que Ele está fazendo, fiel à vontade dEle aqui na terra. Na teologia tem um termo que nós usamos que é missio Dei, ou seja, a missão de Deus em latim. E isso nos faz entender que nesse exato momento o Senhor tem uma missão para a igreja. Não é a igreja que tem uma missão de Deus. O Senhor Deus tem uma missão acontecendo agora, que é reconectar os seus filhos perdidos a Ele, restaurar o homem caído à imagem e semelhança de Jesus. E eu e você como igreja temos parte nessa missão de Deus. Nós temos o privilégio de participar dessa missão. E os encontros que nós temos com Ele, as experiências, os moveres que nós temos o privilégio de participar, são instrumentos, ferramentas, são combustíveis que o Senhor deposita em nós, para que nós possamos cumprir o propósito que nós fomos criados para cumprir. Nós precisamos tirar um pouco o entendimento consumista a respeito do Senhor, e entender que se eu tive um encontro, esse encontro tem um propósito. Talvez seja para me transformar, talvez seja para transformar o meu irmão. Mas uma coisa é verdade: esse encontro aqui com o mover do Senhor é maior do que a minha própria ambição, do que minha própria necessidade de ter meu ego afagado, de ter meu coração sustentado. Sabe, isso para mim é uma dose de ânimo e de propósito. Porque às vezes eu fico pensando para as pessoas que não têm a palavra do Senhor e o relacionamento com Ele. Eu falo, gente, como que as pessoas fazem? Como é que ganhar dinheiro e pagar a conta para poder morar numa casa legal, andar num carro legal e ganhar mais dinheiro? Sabe, para mim isso soa incompleto. E eu me sinto tão privilegiado de fazer parte da missão do Senhor na terra. E isso tem feito em mim, tem gerado em mim uma urgência de clamar: Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo hoje na terra? Me ajuda a participar da sua obra, me ajuda a participar da sua obra aqui na Church, meu querido. Comece a orar isso na sua casa. Senhor, o que o Senhor está fazendo na Church? Eu quero fazer parte. Qual é a sua missão, Senhor, para a terra? Senhor, na face da terra, o que está acontecendo? Não me deixe de fora, pelo amor de Deus. Me inclui na sua missão. Eu quero ser um servo bom e fiel para o seu mover. Eu quero ter encontros com o Senhor, para que o seu nome chegue a lugares mais longes, para que chegue a um lugar mais alto. Deus tem uma missão para a sua igreja. Nós temos o privilégio, meu querido, de ter um propósito no Senhor. Talvez você tenha entrado aqui hoje se sentindo meio sem propósito, sem direção, a vida meio sem sentido. E eu quero te falar que você tem o privilégio de estar alistado no exército de Jesus Cristo. Você tem um propósito de tornar uma igreja que não só espera a volta do Senhor, mas que é diligente e apressa a vinda dEle. O mover do Senhor está reservado àqueles que têm mais compromisso com a missão do Senhor do que com a sua própria ambição. É isso que aconteceu com aquela mulher samaritana. Quantos conhecem a história da mulher samaritana que encontrou com Jesus no poço? Ela encontra com Jesus e ela tem um encontro com o mover ali do Espírito Santo, através de Jesus. Jesus começa a dar algumas palavras de conhecimento a respeito de vazios na alma dela. E para resumir a história, é um texto grande. Ela é impactada por aquilo.
E Jesus fala para ela: se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ela recebe aquela palavra, se apropria, é transformada. E a Bíblia diz que no momento seguinte ela sai daquele lugar, vai para a cidade e começa a contar: eu conheci o Messias, eu tive um encontro com o mover de Deus. Ele trouxe palavras de conhecimento. A Bíblia não fala nesse nível de detalhe, mas eu creio que ela deve ter chegado diante dos conhecidos dela falando: meus queridos, eu sei que apareceu muitos farsantes por aí, mas esse cara, eu garanto, ele é o Senhor, ele é o Messias aguardado. E para resumir a história, a Bíblia diz que muitos naquela cidade conheceram e creram naquilo que o Senhor falava. Essa mulher teve um encontro com o mover, mas ela não se permitiu limitar esse encontro a si mesma, de falar como eu sou amada e o Senhor veio até aqui só para me amar, só para me revelar que eu sou especial. Sim, o Senhor fez isso por ela, mas ela entendeu: eu preciso compartilhar com outras pessoas. E por conta do testemunho de uma mulher, que talvez fosse provavelmente considerada indigna naquele contexto, uma cidade inteira ouviu falar das boas notícias de que é chegado o reino de Deus na terra. Amém? Esse é o padrão que o Senhor tem para nós, meu querido. Eu creio que hoje, e eu quero que no final nós tenhamos um tempo de permitir que o Senhor se mova através de nós, flua nesse lugar. Mas a minha oração é para que a partir de hoje todos os encontros que você tiver com o Senhor, com a glória dele, com o mover dele, gere em você um senso de compromisso com aquilo. Senhor, eu recebi esse privilégio de ser visitado pelo Senhor, mas o que eu faço com isso? Aonde isso tem que me levar? Em terceiro lugar, a terceira verdade, por último, eu quero dizer que o mover do Espírito Santo é reservado para os que estão mais comprometidos com a igreja do que consigo mesmos. Queria pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículo 1 ao 4. Vocês estão comigo? Estou indo muito rápido ou não? Às vezes eu me empolgo, falo muito rápido. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4. Como líder de jovens, eu estou falando isso muito aqui, mas é a minha realidade, né? Onde é o nosso trabalho do dia a dia. Eu percebo que o assunto narrado aqui em 1 Coríntios 14, os dons do Espírito, a oração em línguas, o profetizar, enfim, toda a lista que Paulo fala em 1 Coríntios, é o que gera mais euforia nos jovens, é o que o jovem quer saber. Você vai falar sobre caráter de Cristo, o jovem ama, mas quando você fala de dom, enche. Você abre com a gente perguntas no Instagram, vamos falar sobre a Bíblia. De 100 perguntas, 90 são sobre os dons. E eu acho interessante porque Paulo está aqui escrevendo para uma igreja que era rica em dons. Ele fala para a igreja de Coríntios: quando eu fui visitar vocês, não faltou nenhum dom, vocês tinham de tudo sobrando. Mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha muitos desvios de caráter, desde incesto até pessoas roubando os irmãos. E Paulo escreve a carta de 1 Coríntios e ele dá algumas exortações claras a respeito do papel do dom na igreja de Cristo. E ele diz assim no versículo 1 do capítulo 14: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja receba a edificação. O que Paulo está falando aqui? Paulo está fazendo aqui um leilão de que dom é mais importante? O dom de profetizar ou de orar em línguas? Não, lógico que não é isso. O que Paulo está falando é o seguinte: o propósito essencial dos dons é a edificação do corpo de Cristo, é o fortalecimento da fé do seu irmão. Por isso é mais valioso que você clame pelo dom de profetizar, porque o seu irmão vai ser edificado, vai ser exortado, vai ser consolado, do que você clame pelo dom de línguas, para que você se sinta mais espiritual, você se sinta mais completo. Você, não. Você é um mero instrumento.
E ele fala: eu quero sim que todos vocês orem em línguas, mas eu quero ainda mais que vocês profetizem. Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios que nós devemos sim buscar o mover de Deus, nós devemos sim buscar os dons, mas com mais compromisso com a igreja do que conosco mesmo, do que com a gente mesmo, do que com o meu anseio de ser encontrado pelo Senhor. Isso não tem problema nenhum, meu querido. Eu não quero ser aqui dogmático, de falar que você não deve buscar receber um toque do Senhor, receber um encontro com Ele, mas precisa haver acima disso um compromisso com a igreja de Cristo. Se você tem clamado para ter um encontro pessoal aqui dentro da igreja, mas esse mesmo clamor e anseio não tem saído daqui, lá no seu trabalho, como eu já falei, na sua faculdade, onde quer que você vá, para que a pessoa que não conhece ao Senhor seja justificada, ou que a igreja de Cristo possa crescer, meu querido, alguma coisa está errada aí. O seu objeto de busca está correto, mas a motivação da busca precisa ser corrigida, precisa ser alinhada. Nós precisamos ter amor pela igreja. Quando você vai olhar a caminhada de Jesus e o relato dos milagres, mais de uma vez, muitas vezes, você vê relatado lá: e moveu-se de íntima compaixão. A Bíblia está ensinando para nós a respeito de olhar para alguém que está numa situação de enfermidade e ser tão movido por aquela enfermidade, ser tão compadecido daquela dor, a ponto de falar: Senhor Deus, eu sei que eu sou indigno, mas usa a minha vida e manifesta uma cura na vida desse meu irmão, para que ele veja a glória do Senhor, para que ele veja que ele é amado pelo Senhor, para que ele seja transformado pelo encontro que ele terá com o seu mover. Você quer começar a ver o mover fluindo através da sua vida? Tenha mais compromisso com a igreja de Cristo, que o irmão está aí do seu lado, do que com você mesmo. Comece a pedir: Senhor Deus, eu quero muito ter encontros pessoais com o Senhor, mas me ajuda a ser usado para que o meu irmão aqui do lado tenha um encontro com o Senhor. Me ajuda a ser usado através da palavra, através do louvor, através do ensino, através de uma conversa. Me ajuda a ser usado no Espírito, para que esse meu irmão possa se encontrar com o Senhor. O dia que você vê algum irmão que está um pouco mais prostrado na fé dele, sabe, deixa a compaixão tomar o seu coração a ponto de falar: Senhor Deus, me ajuda, me dá uma palavra profética para esse meu irmão, para que ele saia dessa situação, sabe, Senhor Deus, me ajuda, usa a minha vida, para que ele seja transformado. Eu quero ser um mero canal, mas eu vou te falar uma coisa a respeito de canais, porque quando você é um canal, é inevitável que as águas passem por você, é inevitável que você seja inundado pelo fluir do Senhor Deus. Sabe, igreja, essa palavra eu sei que não é uma palavra de muito ânimo, e eu espero que não seja algo que gere nenhum escândalo e constrangimento em ninguém, mas é uma palavra que tem ecoado no meu coração, e por isso eu quis pregá-la de novo, porque por muito tempo eu, Lucas, que trabalho aqui na Church, que tenho servido em várias áreas, que tenho um chamado pastoral, tenho tratado o Espírito Santo como meu servo, como se ele me devesse algo. Meu querido, todos nós somos indignos de sequer estar respirando, e mesmo assim nós temos o privilégio de receber a graça de ser usado através dele, de se mover através desse Espírito Santo, de ser encontrado, sabe? Aqueles momentos onde o Espírito Santo encontra na nossa vida e partes dentro de nós que nós nem sabíamos que existia começam a se agitar, e parece que você responde dizendo: é para isso que eu nasci. Isso é pura graça do Senhor, isso é puro favor. Nós estamos no lucro diante disso. É da vontade do Senhor que a sua igreja se mova dia após dia, não só de domingo. Mas o meu anseio nessa noite é derramar no seu coração um compromisso com a sua busca, de não só querer a coisa certa, mas querer pelo motivo certo, querer pelo propósito certo. Que hoje nós possamos clamar e orar ao Espírito Santo, não com alguém chama e pede para um funcionário um favor, mas com alguém que reconhece que nós devemos tudo a Ele, e Ele é gracioso em conceder tudo a nós, de graça. Eu amo a presença do Senhor, eu amo o mover dele, mas eu tenho falado para o Senhor, e Deus é testemunha: Senhor Deus, no meu ministério, quando eu for pregar, quando eu for conduzir louvor, se eu estiver mais comprometido comigo mesmo que com o Senhor, não se mova.
me permita, e eu estou sendo bem sincero com vocês, eu oro e falo, Senhor, me permita passar vergonha em cima do palco. Me humilha, me diminua, até que eu entenda que eu sou um mero instrumento. Meu querido, eu não tenho nada demais para oferecer na sua vida. O Lucas Lindolfo, por si só, não tem nada para agregar na sua vida. Talvez uma companhia, talvez possa fazer um churrasco para você. Fica a dica aí para me chamar no churrasco. Eu faço churrasco muito bem e amo churrasco. Só um parênteses. Talvez ali uma companhia agradável, talvez um punhado de atributos. Mas quem pode de fato transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho plena convicção de que é esse Espírito que está nesse lugar, fluindo por esses corredores, ministrando o seu coração. Eu não sei qual é a sua história, não sei como tem sido a sua interação com o mover de Deus, mas eu tenho a certeza de que é chegado um tempo onde o Senhor vai levantar uma igreja que vai estar mergulhada no mover do Espírito Santo, que tem compromisso em ver sim os paralíticos levantando, os surdos ouvindo, os cegos enxergando, mas não para que o seu nome fique conhecido, não para ter o seu rosto estampado em grandes outdoors, mas para que a glória do Senhor volte para Ele, para que Ele seja levantado e receba o louvor que é merecido. Esse é o meu e o seu papel. Clamar por um mover, por um novo derramar, por uma nova onda de avivamento. Mas clamar pelo motivo certo. Clamar para a glória de Jesus. Queria te pedir para a banda subir aqui. Nós vamos ter um momento de adoração. E eu quero que você reflita no seu lugar. Em primeiro lugar, qual tem sido a motivação da sua busca pelo mover do Espírito Santo? O que tem te movido a querer ter uma palavra para entregar? Lucas, eu quero sim, sabe, ser usado pelo Senhor e dar palavras proféticas e no louvor ter uma unção sobrenatural que encontra as pessoas com o Senhor. Mas eu quero que você reflita nessa noite o porquê disso, qual tem sido a sua motivação. Você sabe que quando Jesus enviou os discípulos para aquela missão, todos voltaram falando, Senhor Deus, em seu nome nós expulsamos os demônios, enfermos foram curados e nós operamos milagres. E recentemente estava refletindo que no meio daqueles 12, quem estava lá? Judas. Isso é uma prova para nós de que nós não podemos nos enganar com um mover somente. Nós devemos ter compromisso com a motivação do nosso coração, com a intenção profunda. A igreja anseia por um novo mover do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nós vemos um tempo onde uma nova onda do Senhor vai atingir e ser derramada sobre a igreja. Quantos creem nisso? Quantos querem fazer parte desse avivamento que o Senhor tem para a sua igreja? Queria te convidar a fazer mais uma oração comigo. Senhor Jesus, eis-nos aqui nessa noite, comprometidos com a sua missão na terra. Nos usa conforme o Senhor bem entender, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus e expressar o quanto você é grato pelo mover do Espírito Santo? Espírito Santo, nós somos gratos por nós sermos encontrados pelo Senhor nesse domingo à noite, ordinário, sem nada de especial. O que torna especial é a sua presença, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor. Faz de novo. Mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo Queria pedir para você fechar seus olhos no seu lugar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você não conhece ainda o Espírito Santo. E talvez muitas das coisas que eu falei para você ainda não fez totalmente sentido. Não foi muito claro para você porque você não conhece Jesus, você nunca entregou sua vida para Ele. Mas eu quero te afirmar com toda certeza de que a melhor decisão da sua vida pode ser entregar a sua vida para o Senhor Jesus.
e se permitir experimentar esse mover maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Não interessa qual seja o seu passado, não interessa quais sejam os seus erros. Eu creio que hoje é uma noite onde o Senhor está te chamando para se reconciliar com Ele, para receber parte dele em você, para receber o Espírito dele dentro de você. Nós que recebemos o Senhor Jesus temos o privilégio de saber que as mesmas mãos que sustentam o universo estão dentro de nós, sustentando o nosso coração, a nossa vida, o nosso propósito, o nosso destino. Você não é um sem propósito, meu querido. Você não é um à toa, um acaso. Você foi planejado pelo Senhor Deus. E nessa noite o Espírito do Senhor está nesse lugar, te convidando a ter comunhão com Ele, te convidando a você recebê-lo como Senhor e Salvador e participar da missão dele na terra. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que você pode sair daqui com a sua história transformada ao ser encontrado pelo mover do Senhor dentro de você. A principal obra do Espírito Santo não são sinais, prodígios, maravilhas. A principal obra do Espírito Santo é reconectar os filhos perdidos ao seu Pai. E eu sei que hoje é uma noite onde o Espírito Santo quer fazer isso. E eu peço para que a igreja continue de olhos fechados. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não conhece Jesus, ainda não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas decidiu, ao ouvir as minhas palavras, de que você quer se entregar para Ele e quer dizer: Senhor Espírito Santo, seja Senhor da minha vida. Se você quer fazer essa oração hoje pela primeira vez, eu te desafio a levantar a sua mão bem alto no seu lugar, para que eu possa orar com você. Existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, nessa noite, quer dizer: Espírito Santo, eu quero que o Senhor se mova através da minha vida. Eu não vejo ninguém. Glória a Deus pela sua vida aqui à esquerda. Existe mais alguém? A igreja permanece de olhos fechados. Existe mais alguém, meu querido? Não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Isso não é um convite para uma religião, é um convite para a comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, a comunhão plena com o Criador do universo. Se você entrou aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, eu pergunto mais uma vez: levante suas mãos, eu vou orar com você. Existe mais alguém? Se existe mais alguém, eu não estou vendo, mas vou pedir um favor para os irmãos que levantaram a mão para virem aqui à frente. Ou a irmã. Glória a Deus. Queria pedir para a igreja dar uma salva de palmas. Não podia ser. Aliás, é a Valéria. Pode vir aqui na frente então, Valéria, aqui em cima. Vou aproveitar, você pode se sentar, meu querido, que vai ser mais especial do que eu imaginava. Eduardo, meu vizinho. E aí, Eduardo? Vem cá também, Eduardo. Glória a Deus. Boa noite. Eu vou orar pelo Eduardo, depois eu quero ouvir um pouco da história de vocês e a gente vai orar junto. Esse é o Benjamin. Esse é o Milagre Ambulante. Eduardo, Valéria e Vanderlei. Quero pedir para vocês repetirem essa oração comigo. Pode pôr a mão no coração, fechar os olhos e dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida e muda a minha história. Eu quero conhecer a sua vontade para a minha vida. E Senhor, eu oro para que a partir de hoje o Senhor se revele para a Valéria, para o Eduardo e para o Vanderlei, Senhor. Que a casa deles possa ser inundada pela sua presença, pela sua glória, Senhor Deus, e pelo seu propósito, Pai. Quero pedir para que eles saiam daqui cientes de que eles são parte na grande missão que o Senhor tem para todos nós. Que eles são nossos irmãos e que a vitória deles nós celebramos como se fosse a nossa vitória, Senhor, e as derrotas também, mas, Senhor, sabendo que um dia nós seremos plenamente vitoriosos ao seu lado. Que o Senhor possa consolar o coração de cada um deles, Senhor Deus, e guardar o caminho deles, até que nós sejamos um com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Eduardo, bate aqui. Que legal. Para quem não sabe, o Eduardo é meu vizinho. Mora ali na minha vila, na rua de cima. Bom te ver, seus pais estão aqui? Cadê o Cleiton e a Marina? Parabéns, Deus abençoe demais.
Eduardo, vou pedir licença, que eles vão contar uma história, mas você pode sentar, viu? Quer cantar alguma coisa? Não? Tá bom, fica pra próxima. Deus abençoe, Eduardo. Eu quis chamar também aqui a Valéria e o Vanderlei, porque há alguns meses atrás, nós aqui no 18H estávamos orando por uma criança chamada Benjamin. E eu quero pedir para que vocês contem a história de vocês. Eu falo que foi mais especial do que eu imaginava, porque eu achei que vocês eram cristãos, já tinham comunhão com o Senhor. Então hoje foi completo esse testemunho. Amém? Glória a Deus. Pedi para você contar para a gente. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valéria, como vocês já ouviram, né? Meu marido Vanderlei, essa é Maria Laura, minha enteada. E o Benjamin, que é o motivo da gente estar aqui hoje. A gente já acompanhava a church online, né? A gente assistia os cultos. E aí, quando o Benjamin nasceu, a gente resolveu que ia apresentar ele aqui nessa igreja. E a gente veio aqui no mês de março, o pastor Ramon, que fez a apresentação dele. E só que a gente não sabia o que a gente estava por vir, né? E aí, no final do mês de abril, o Benjamin, ele contraiu uma bronquiolite. Muitos devem conhecer essa doença, né? Que ela ataca os bronquíolos dos bebês. E no caso do Benjamin, o estado dele ficou muito grave. A gente teve que ir para a UTI e ele foi entubado de emergência. A gente foi para a Casa de Saúde de Campinas, que nós somos de Indaiatuba. E lá aconteceram muitas coisas. Nós tivemos um encontro com Deus muito profundo e também vivemos o agir do Espírito Santo, como você falou aqui. Foram momentos muito difíceis para nós, porque o Benjamin, assim que ele entrou na UTI, ele teve parada cardíaca, um bebê de 6 meses. Ele estava com 6 meses na época que ele foi internado na UTI. Ele teve 2 paradas respiratórias. Inclusive, o médico falou para mim que ele ficou 1 minuto sem respirar. Os médicos falaram que ele era o caso mais grave da UTI naquele momento. E aí a gente ficou numa sensação de impotência e desespero. Vocês que são pais aqui, vocês devem imaginar o que a gente sentiu por um bebê de 6 meses entubado. É o meu primeiro filho. Então, assim, foi uma experiência chocante para mim. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, eu não aceitei aquilo. Eu não aceitei que seria o fim da história do meu filho. E eu confiei na promessa do Senhor. Eu confiei num Deus que Ele abriu o mar vermelho para o povo dele passar. E se Ele é poderoso para fazer ressuscitar um exército de ossos secos, era também poderoso para salvar a vida do meu filho. Eu criei. Eu acho que a gente tem uma escolha na vida. A gente pode se desesperar ou crer nas promessas de Deus. A gente resolveu crer nas promessas de Deus. E apesar do diagnóstico, a gente entendeu o que é viver pela fé e não pela vista. Porque a situação dele, os médicos diziam que ele estava só piorando. E que ainda ia chegar um pico dessa crise. E meu coração se afligia nessa hora. Mas Deus, Ele vinha e confortava nosso coração, nosso espírito. E nos dava força para que ainda mais, que Ele ia fazer algo grande na vida do Benjamin e nas nossas vidas também. E foi quando eu senti no meu espírito, Deus me orientou a pedir oração nas redes sociais. Eu comecei a mandar mensagens nas redes sociais pedindo oração. E como eu tinha vindo aqui apresentar o Benjamin, eu também pedi ao pastor Ramon que intercedesse. E aí, à noite que o pastor Ramon fez uma oração aqui pelo Benjamin, perante toda a igreja, todos oraram por ele. E assim, pessoas de vários lugares, familiares, amigos, pessoas que eu mal conhecia também estavam orando pelo Benjamin. Eu recebi várias mensagens no meu celular de pessoas que nem conheciam a gente, que estavam orando pelo Benjamin, porque Deus, ele escolhe até as pessoas que oram por nós. E aquela mesma noite eu estava em casa, porque a gente estava revezando, eu e meu marido na UTI, e meu marido estava na UTI, e ele assistiu o culto de lá e eu assisti da minha casa. E o pastor Ramon determinou aqui nesse palco aqui, que aquela mesma noite o Benjamin ia melhorar, e foi o que aconteceu. Obrigada, amém. E o meu marido que estava na UTI, ele falou que foi tão forte, que até o médico falou, nossa, o que está acontecendo nessa UTI? Que está tudo tão calmo aqui hoje. Porque nenhuma emergência aconteceu naquela noite. E naquela mesma noite, o Benjamin teve uma melhora espantosa. Nem os médicos estavam acreditando no que estava acontecendo com ele.
E foi maravilhoso ver o mover do Espírito Santo na minha frente, porque é uma coisa a gente falar de fé e outra coisa é você viver o agir de Deus na sua vida. E eu vivi isso. Isso transformou a minha vida, transformou a vida do meu esposo, a nossa visão de fé. Então, assim, eu creio que o Benjamin, ele é a vontade de Deus na nossa vida. Ele é um milagre, sim, porque Deus quis. É muito difícil a gente, às vezes, pedir a vontade de Deus, porque a gente nem sempre a vontade dele é igual à vontade do nosso coração. Mas eu pedi a ele que se a vontade dele fosse igual à vontade do meu coração, que era levar o meu filho para casa saudável, que fosse feito assim. E ele fez um grande milagre e hoje a gente está aqui para agradecer e honrar o nome do Senhor e se entregar a ele de corpo e alma, porque depois de conhecer um Deus tão grande, não existe outro motivo, não existe outra sensação melhor no mundo do que se sentir guardada e protegida no pior momento da sua vida, por um Deus que pode te sustentar, te guardar, te acalentar no momento de desespero, de dor, de medo de perda, sabe? E Deus, ele nos deu essa certeza de que ele estava com a gente. Então, nesse momento, a gente veio aqui para agradecer e honrar o nome do Senhor. E o testemunho foi completo, que eles entregaram a vida para Jesus hoje também. E eu acho que é até uma ilustração na prática do que eu falei, porque o Ramon é um homem que caminho com ele, sou amigo dele também. E quem anda com ele sabe que ele tem um dom de cura, ele se move em cura, mas o compromisso dele é muito mais em ver as pessoas sendo encontradas por ela, não é para a glória do nome dele. E vocês experimentaram esse mover do Senhor na vida de vocês, porque um homem, uma igreja, um corpo decidiu permitir que as águas da vida fluíssem através dela. Então, eu glorifico a Deus, cara. Não foi à toa que vocês vieram aqui, não foi à toa que vocês levantaram a mão no apelo. Não podia ser mais especial o fim do culto de hoje. Deus te abençoe demais. E eu queria aproveitar, vocês podem descer. Queria aproveitar. Dá mais forte de palmas para essa história, Vanderlei. Deus abençoe, cara. Muito bom. Glória a Deus. Eu queria aproveitar e fazer uma oração para qualquer um que esteja nesse lugar aqui enfermo. Eu acho que a gente não pode ouvir um testemunho dele e passar batido. Nós já vamos encerrar o culto já, prometo não me delongar. Mas se você está aqui nessa noite enfermo, ou você quer representar alguém enfermo, eu creio que o Senhor tem cura para a sua casa hoje, em nome de Jesus. E eu peço para você se colocar de pé no seu lugar. Somente quem está enfermo ou quer representar alguém enfermo. Nós vamos orar junto, e você que não se levantar, estenda suas mãos sobre essas pessoas, e nós vamos clamar por uma intervenção e por um mover sobrenatural de cura. O pessoal está aqui na frente, estenda suas mãos também. Equipe do 8H, nós oramos agora, Senhor Deus, clamando por um mover sobrenatural de cura. Espírito Santo de Deus, nós confiamos na sua presença, nós sabemos da realidade do seu poder, nós sabemos que o Senhor está vivo. Por isso eu peço para que a sua vida se manifeste agora, aonde a morte está tentando prevalecer, Senhor Deus. Eu peço para que o Senhor religue ligamentos, peço para que o Senhor cure pessoas que são inférteis, peço que o Senhor elimine cânceres, Senhor Deus. Nós damos ordem agora para que saúde invada esse lugar. Sobre cada mão levantada, nós agora clamamos por uma cura sobrenatural, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do seu nome, Jesus. Manifesta o seu poder aqui agora. Restabelece o pleno funcionamento de articulações que estavam paradas, joelhos, ombros, Senhor, braços, que em nome de Jesus agora milagrosamente voltem a funcionar, Senhor. Eu quero agora dar ordem, Senhor, a ouvidos tampados, que sejam destampados na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu clamo, Senhor Deus, pela sua vida invadindo esse salão, e aqueles que estão sendo representados aqui através dos meus irmãos. Que o Senhor vá agora naquele quarto de hospital, naquela casa, naquela família. Eu declaro agora cura, Senhor, em doenças emocionais, depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico. Nós agora ordenamos, Senhor Deus, cura de 100% para a glória do nome de Jesus. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus aí do seu lugar. Muito obrigado pelos testemunhos que virão, Senhor Deus, porque serão para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. Aleluia. Levante suas mãos, que a graça do Senhor,
Que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, e que você viva uma vida de um fluir sobrenatural através da sua vida. Que aonde você pisar possa ser transformado pela glória do Senhor resplandecendo sobre o seu rosto, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá na paz de Deus.